Gente, bom dia. A gente vai começar mais uma mesa de comunicação do Vozes, a mesa de Judith Butler. E eu sou a Cristiane Amorim, sou estudante do doutorado aqui da Unicamp. Vou mediar a mesa de vocês hoje. Então, eu pensei em seguir a ordem mesmo, tá? Do programa. Então, a gente começa pelo Júlis e aí depois vai para a Camila, né? Então, a apresentação do Jules é Performatividade e Materialização de Judith Butler. Ele é estudante aqui da Unicamp mesmo. E a apresentação da Camila é O Não Lugar do Lesbianismo Negro, algumas contribuições filosóficas. Ela é da PUC do Rio Grande do Sul. Então, Júlia, se você quiser começar para a gente. Tá. Pode começar? Posso começar? Tá tudo certo? Tá, então primeiro bom dia, né? E obrigado pela organização, todas as organizadoras aí, queria estar presente. Infelizmente não pude, né? Mas é sempre muito bom, muito enriquecedor o evento e estou acompanhando aqui como eu posso. Mas é isso. Como a Cris falou, sou estudante da Unicamp, também estou no doutorado com a professora Monique, fiz mestrado aí também, na filosofia. E nessa comunicação eu pensei, né, apesar de ter performatividade no título, eu não vou falar muito de performatividade, ou nada, inclusive, porque eu estou ainda trazendo um pouco do percurso do meu ponto de partida nessa pesquisa, que é o que tem me ajudado a situar o trabalho da Butler em torno da questão da materialização, nesses trabalhos dos anos 90, né, que vai ser meu objetivo central no doutorado. Bom, então, de que modo, né? Então, essa é sobre de que modo o materialismo pode ser entendido nos trabalhos da Butler nos anos 90 e como podemos extrair essas contribuições para incluir numa crítica ao capitalismo as suas dimensões de gênero e sexualidade. E que é algo que dá para que a gente vê ou que podemos que eu tipo que a gente pode identificar hoje em teorizações que vêm sendo desenvolvidas por autoras feministas da reprodução social, pelo queer e pelo transmarxismo e também nos novos materialismos. Então, nesse sentido, né, eu no debate entre a Butler e a Fraser dos anos 90, eu encontrei um possível ponto de partida para que depois, numa próxima etapa, né, futura, eu possa investigar essas contribuições do pensamento da Butler desse período para esse debate contemporâneo. Só um parênteses agora. Eu tenho quanto tempo? Porque eu preparei mais ou menos 20 minutos. Isso, a Aí, gente é tem isso? comunicação, esqueci de avisar, mas é 20 minutos de comunicação de cada. Infelizmente, a Kátia e a Karen não conseguiram vir, mas aí, como era 4 pessoas, e agora a gente está em 2, se vocês estenderem um pouquinho, não tem problema, assim, meia hora, tá ok. Aí depois de 20 minutos, meia hora, a gente pode passar para as perguntas. Tá, tudo bem. Bom, Eu acho que não vai passar muito de toda forma, mas qualquer coisa também eu leio com. Eu vou apresentando com mais calma. Mas é isso, então retomando, né, foi retomando, começando pelo texto Meramente Cultural, que foi publicado em 95, né, da Butler, e alguns textos da Fraser, desse começo dos anos 90, que também estão publicados no livro Justiça Interrompida, que saiu, né, em 97, que eu percebi como esses trabalhos não seriam só um ponto de partida, mas também um eixo central, porque é o que me possibilita fazer um mapeamento desse contexto em que a Butler e a Fraser, né, mas em que elas estavam inseridas, né, em que esse debate se dá. Então, como tem um autor Gianfranco Rebutini, que no texto chamado Marxismo Queer, Abordagens Materialistas das Identidades Sexuais, que foi publicado aqui no Brasil no dossiê Marxismos, Feminismos, Queer e Sexualidade, na crítica marxista, a intervenção da Butler em Meramente Cultural materializou a relação difícil entre a teoria queer e o marxismo dos anos 90. E já apontando aqui, né, para uma dessas dimensões do contexto que eu vou trabalhar. Enfim. Mas iniciando esse mapeamento, eu
eu quero apontar como, embora meu foco seja o debate entre a Butler e a Fraser, há a questão do discurso e da crítica do discurso e da linguagem que estava bastante presente nesse momento, né? Tanto dentro quanto fora do marxismo. Como parte desse contexto aqui, para situar, por exemplo, tem um autor que chama David McNally, um dos autores que hoje participa da discussão da teoria da reprodução social. Em 95, ele publicou um texto chamado Language, History and Class Struggle, onde, de maneira semelhante a Fraser, nesse momento, né, ele critica aquilo que ele define como um pseudo-radicalismo de um período de retirada da esquerda, ou de um radicalismo verbal da palavra sem ato, ou da palavra como ato, que ele vai definir como um novo idealismo. Só para, enfim, exemplificar aqui, né? Além dele, ainda um pouco antes, em 93, a Rosemary Hennessy, autora de diversos livros sobre o feminismo marxista e hoje também importante autora para o marxismo queer, já havia publicado o livro Materialist Feminism and the Politics of Discourse, né? Então, o que me interessa na análise feita pela Hennessy é como ela aponta para a problemática que eu busco extrair e sistematizar no interior, nesse debate entre a Butler e Fraser, que seria, né, qual é a concepção e a lógica do social implícita em cada um desses projetos teóricos, e como essa lógica vai se relacionar com a forma como se entende a materialidade, o discurso, a subjetividade e a ideologia, né, e nesse caso específico, relacionados ao gênero e à sexualidade. Então, assumindo uma posição diferente daquela dos marxistas ortodoxos e conservadores, aos quais a Butler irá se opor, mas assumindo também os limites do estruturalismo, que a Fraser já havia também apontado em seus textos anteriores, a Hennessy acredita que a atenção para o discurso nos estudos culturais naquele momento fazia parte de um esforço para recuperar e reafirmar o papel do sujeito e da linguagem na história, né? Está em pauta um pouco aqui a questão da ação da agência. No entanto, mesmo reconhecendo a força crítica dessas concepções pós-modernas de linguagem e subjetividade, aqui pós-modernas entre aspas, que afirma a materialidade do discurso, definindo enquanto prática, o problema para Hennessy estaria na forma como a relação do social com a linguagem estava sendo compreendida. Por se apoiar em uma lógica social da contingência, autores como Laclau, Mouffe, Foucault, por exemplo, não poderiam, para Hennessy, oferecer uma concepção sistêmica que não só explicasse, mas que criticasse as causas da opressão de gênero. E aqui o meu interesse não é, né, não pretendo voltar ao trabalho desses autores, nem seja para concordar com a Hennessy ou para defendê-los, mas é importante, mas é interessante notar como a crítica que a Cínzia Arusa, também né, uma das autoras da teoria da reprodução social, ela faz a Butler, né, no texto Gênero como Temporalidade Social, Butler e Marx, que também foi publicado nesse mesmo dossiê do Rebutini, se assemelha à posição da Hennessy. Para ela, né, ou seja, para ela faltaria em Butler uma lógica ou explicação da causalidade que pudesse oferecer uma fenomenologia mais robusta para as identidades e suficientemente, né, para explicar o papel da heteronormatividade no modo de reprodução capitalista. De toda forma, em comum entre a Hennessy, a Fraser e a Butler nesse período, havia um esforço de integração do marxismo e do pós-estruturalismo. Como a própria Fraser afirma em Heterossexismo, Falso Reconhecimento e Capitalismo, a resposta a Butler, elas compartilham o interesse em integrar esses diferentes paradigmas para entender o capitalismo contemporâneo, apesar de discordarem sobre o que seriam os melhores insights de cada um deles. Então, assim, né, olhando para Butler nesse contexto, a sua compreensão do discurso da linguagem é, né, fundamental para entender a posição que ela ocupa nessa constelação e quais seriam os possíveis deslocamentos que ela estaria trazendo, ou gerando, ou causando, né? E de que forma seria possível entender o seu próprio materialismo, ou sua relação com o materialismo. Isso porque, se muitas críticas a Butler se dirigem à forma como sua teoria se apoia a um quadro estritamente ou exageradamente linguístico,
quando abordar, portanto, o que a Butler entende como linguagem, também podemos responder a essas críticas, né? Então, nesse sentido, me interessa a forma como a Butler se aproxima ou se identifica do pós-marxismo criticado tanto por Fraser como por Hennessy. E essa questão, né, eu achei explicitamente nos textos Pós-estruturalismo e Pós-marxismo, texto em que a Butler apresenta uma resenha do texto Beyond Emancipation, do Laclau, e no texto The Uses of Equality, conversa entre a Butler e o Laclau, também publicada, né, em 97, que é um dos textos indicados numa nota de rodapé no Meramente Cultural, né? A Butler mesmo indica esse texto. Então, nesse trabalho, a Butler reconhece e defende ao menos 2 pontos do pensamento do Laclau e Mouffe. O primeiro seria a compreensão do discurso não mais como uma mera representação de realidades históricas pré-existentes, mas como constitutivo do campo social histórico. E o segundo seria a noção de hegemonia, formulada como uma alternativa às formas de estruturalismo estático que tendem a construir as formas sociais contemporâneas como totalidades herméticas e atemporais. Então, assim, ela afirma ler na teorização da hegemonia de Laclau e da Mouffe a transcrição política de Derrida. E como ela define, né, seu trabalho, como em um momento ela define seu trabalho como a transcrição dos insights do Derrida para pensar o gênero, ela acaba também oferecendo essa identificação do seu trabalho com Laclau e Mouffe. Dessa leitura, a Butler destaca que uma estrutura ganha seu status como estrutura, sua estruturalidade, somente através da sua reinstalação repetida. Então, a dependência da estrutura no seu reestabelecimento significa que a própria possibilidade da estrutura depende dessa reiteração, que nunca é determinada por completo anteriormente. Para a estrutura e para a estrutura social, como resultado dessa transcrição política, né, Derrida, Laclau, se tornar possível, deve haver primeiro uma repetição contingente em sua base. Além disso, para uma formação social aparecer como estruturada, ela precisa ter escondido, de alguma forma, a contingência de sua própria instalação, né? E para Butler, a importância dessa formulação e o seu próprio interesse na apropriação disso estaria na introdução da temporalidade e, com isso, né, da futuridade no pensamento das formações sociais. Então, assim, a crítica da Butler ao estruturalismo se dirige à forma e às categorias utilizadas por esse modelo para compreender a lógica social, bem como aos limites que uma lógica estruturalista da totalização impõe para uma explicação das transformações sociais. Né, a crítica que também se assemelha à crítica que a Fraser faz ao estruturalismo também. Butler defende a substituição de uma compreensão do capital como uma lógica a priori, estruturando as relações sociais em uma forma relativamente homogênea para uma compreensão, né, a substituição dessa forma para uma compreensão da hegemonia, na qual as relações de poder são sujeitas à repetição, convergência e rearticulação. Como ela afirma, né, aqui abro aspas, a questão é se a lógica interna desses conceitos de instituições operam de alguma forma intocadas pelos processos de construção iniciados pelas e nas práticas sociais. Então, portanto, embora Butler afirme concordar com os teóricos críticos que apontam como os poderes de incorporação e domesticação do caráter sistêmico do capital são imensos contra qualquer instância de oposição, ela também defende, e volto a abrir aspas, que qualquer teoria que falhe em pensar as possibilidades de transformação no interior dessa formação sistêmica é ela mesma cúmplice da ideia do caráter eterno do capital que o capital prontamente produz. Posição, né, que meramente cultural informa a questão do que constitui a estrutura definidora da economia política, tal como Fraser depois coloca, né, define em sua resposta, e qual o lugar do gênero e da sexualidade dentro dessa estrutura. Portanto, né, se retomamos a resposta posterior, né, ao meramente cultural da Fraser, quando ela afirma, e abro aspas, né, a conclusão a que chega Butler é que a regulação heteronormativa da sexualidade é uma parte da estrutura econômica por definição, a despeito de não estruturar nem a divisão social do trabalho, nem o modo de exploração da força de trabalho na sociedade capitalista. A questão que me interessa é justamente o modo pelo qual a provocação de Butler traz novos elementos, não só para se pensar a constituição dos gêneros,
trabalho pelo qual ela é mais conhecida, mas como esta está relacionada com a própria formação dessa divisão social e sexual do trabalho e o modo e as modalidades de exploração da força de trabalho na sociedade capitalista, né? Então, voltando ao diagnóstico da Fraser, embora ela seja crítica à perspectiva da esquerda marxista conservadora também, que reduz todos os movimentos em torno de raça, gênero e sexualidade às correntes que se orientam pela identidade, assim como ela se posiciona contra a caracterização da política de reconhecimento como uma recaída na falsa consciência, Butler ainda se vê como alvo dessas objeções feitas por Fraser. E mesmo que não dela diretamente, mas pela forma como a circunscrição da sexualidade ao cultural serviria a um certo posicionamento recorrente entre esses marxistas conservadores, né? Vou lá Mas então, né, em verdade, a Butler reconhece que a Fraser não assume essas concepções ortodoxas e que ela tem buscado, e aí abro aspas para Butler, tem buscado encontrar caminhos para oferecer um quadro referencial abrangente para a compreensão das relações interligadas entre os vários tipos de lutas emancipatórias. No entanto, o que a Butler aponta como um problema é como o argumento da Fraser reproduz essas mesmas subordinações que ela busca superar, ao retratar as lutas queer não apenas, abro aspas, não apenas como lutas culturais, mas ainda como típicas da forma meramente cultural que os movimentos sociais contemporâneos assumiram. Butler não chega a afirmar, né, de maneira explícita que a Fraser faria parte, né, desse grupo de neomarxistas conservadores, como a Fraser interpreta e responde, né, depois, mas que alguns dos argumentos, inadvertidamente, se aproximariam e terminariam dando força a um marxismo reducionista que a própria Fraser critica. Aqui, como a Fraser coloca, a sexualidade se constituiria como um modo de diferenciação social, cujas raízes não se encontram na economia política, uma vez que homossexuais estão distribuídos ao longo de toda a estrutura de classe da sociedade capitalista, não ocupam uma posição específica na divisão do trabalho e não constituem uma classe explorada. Seu modo de coletividade é antes da sexualidade menosprezada, enraizada na estrutura cultural valorativa da sociedade. O que preocupa Butler no trabalho da Fraser, apesar então desse esforço de integrar as lutas emancipatórias, são algumas pressuposições que decorrem desse modelo de espectro político que ela coloca, que ela estabelece, abro aspas, reproduzindo a divisão que localiza certas opressões como parte da política econômica e relega outras à esfera exclusivamente cultural, né? Então, ao fazer isso, a Butler lança luz sobre a questão, e ao fazer isso, né, uma das questões que a Butler coloca, então, lança luz sobre a própria questão da matéria ou do materialismo, né, nas abordagens que opõem o material e cultural, e que decorre também de uma certa equivalência entre o material e o econômico, uma identificação do material com o econômico, né? O que, nas palavras de Butler, seria um materialismo anacrônico como a bandeira para uma nova ortodoxia. Então, né, aqui uma das questões é se o problema para Butler seria um materialismo anacrônico, o que poderia, então, né, ser um outro materialismo. Então, a Butler oferece dois argumentos distintos, embora interrelacionados, nesse texto meramente cultural, que vão me ajudar com essa questão. Um deles se refere ao próprio título do texto, né? Isto é, se seria a sexualidade meramente ou estritamente cultural, ou se pertenceria a sexualidade a outras dimensões do social. Com isso, a Butler busca se contrapor à tendência a relegar esses novos movimentos sociais à esfera da cultura, para desqualificá-los como estando preocupados com o meramente cultural, e então acusá-los de serem sectários, identitários e particularistas. Butler vê essa acusação acompanhada da defesa de uma unidade, que seria, no caso, para ela, imaginária, falsa, excludente, como estratégia muitas vezes utilizada para justificar um conservadorismo na esquerda. No entanto, responder essa questão também depende, em um segundo movimento, que a Butler propõe ou oferece, de como se compreende a diferenciação da cultura e da sua relação com outras dimensões do social. Ou seja, né, como as esferas do social se relacionam, se influenciam ou até se estruturam, se institucionalizam, né? Como a Butler enfatiza,
a questão não é se a política sexual pertence assim ao cultural ou ao econômico, mas como as próprias práticas de troca sexual confundem a distinção entre as duas esferas. Então, como vai defender o Rebutini, esse trabalho, esse debate, traz à luz um possível mal-entendido em relação à questão do materialismo, tanto na tradição marxista quanto na teoria queer, mas também aponta para possíveis pontos de concordância sobre questões econômicas. Para ele, embora Butler não tenha desenvolvido a ligação da teoria queer com o marxismo em seus trabalhos seguintes, não tenha, né, dado continuidade para esses insights, esse texto iniciou um diálogo importante com o marxismo não reducionista e não economicista, contribuindo para o que depois se tornou a virada econômica queer, ou, né, também outra expressão que ele usa, virada econômica da segunda onda queer, que acaba sendo, na maior parte, né, da literatura, identificada como tendo ocorrido a partir dos anos 2000, muito depois de 2008 também, ainda, né, muito focada nessa literatura anglófona, vai. Mas se seguimos a posição do Rebutini, Butler parece então ser uma fonte importante para o esforço de responder a uma demanda colocada por Hennessy, quando no livro de 93 ela buscava uma melhor compreensão do materialismo para o feminismo materialista e como esse feminismo materialista se relacionava com o materialismo dos vários marxismos e pós-modernismos. Isso porque, como Rebutini defende, aquilo que a Fraser apontou como uma ambiguidade na noção de materialismo em Butler se mostrou produtivo para construir pontes entre a materialidade das sexualidades e dos corpos com as teorizações materialistas do marxismo. Então, portanto, sem entendermos a problematização que Butler faz da separação entre cultura e economia política, não é possível compreender de que modo importante o insight da Butler sobre a materialização dos gêneros e a desnaturalização dos sexos precisa ser entendido por meio e em função de práticas sociais complexas e mais abrangentes. E com isso, de que modo conceitualizar a materialização dos gêneros exige uma reformulação daquilo que se entende como a estrutura definidora da economia política, pois só assim poderemos entender o lugar do gênero dentro dessa estrutura, sem recorrer a uma análise unidirecional ou funcionalista. Então, assim, se o primeiro ponto, né, diz respeito à própria compreensão da sexualidade e do seu papel e importância para as práticas sociais existentes, o segundo, mais abrangente, diz respeito às objeções dentro da esquerda que criticava a preocupação tanto dos novos movimentos sociais quanto dos estudos críticos com a dimensão da cultura. Mesmo se a violência contra as sexualidades não hegemônicas fosse uma atitude cultural, o que Butler já discorda, abro aspas, essa atitude, ao que ela coloca no meramente cultural, esta atitude ainda deveria ser localizada no aparato e na prática de sua institucionalização, isto é, em sua dimensão material. Uma afirmação que ela coloca como um espelhamento do argumento de Althusser mesmo sobre a ideologia, que a Butler reconhece, né, que a Butler traz, que aí eu citando Althusser, né, a ideologia sempre existe em um aparato e em sua prática ou práticas. Essa existência é material. Dessa forma, a desconstrução da distinção entre o cultural e o material de Butler me interessa em pelo menos dois sentidos, né, que aí eu vou deixar, mas que são os caminhos que eu tenho só seguido, mas que é analisar de que modo a Butler entende a materialidade do cultural, atualizando a problemática da materialidade do ideológico, mas também pensando a atividade e a produtividade do que entendemos por matéria, né? E aqui pensando, o meu interesse é pensar mais o que é essa desnaturalização dos sexos mesmo, e o segundo, a reformulação da regulação e produção sexual para além de um domínio puramente cultural, de modo a modificar a forma como compreendemos o próprio terreno da economia política. Então, a partir desses insights postos em meramente cultural, eu busco busco um remapeamento da configuração social
e, como consequência, né, um outro diagnóstico diferente, talvez, do oferecido por Fraser, que possa ajudar na compreensão do materialismo ou da materialização em Butler. Como vemos, né, como vejo, né, a questão da materialidade da ideologia, ela produz tanto uma crítica da ideologia da materialidade ou do material, e que, enfim, que nos leva à crítica da natureza, da binariedade dos sexos, quanto à crítica da autonomização da esfera da economia. Então, é isso. E obrigado. Eu termino aqui. Aí agora a gente vai para a apresentação da Camila Palhares Barbosa, no lugar do lesbianismo. Algumas contribuições importantes. Vou colocar o slide da Camila aqui. Obrigada, então, bom dia a todos. Meu nome é Camila, eu sou da PUC-RS, de toda a minha trajetória, assim, obrigada por me receber aqui na Unicamp, estou fazendo agora meu pós-doutorado lá. Apesar de eu não ser em Butler, não vou discutir precisamente Butler, mas eu vou chegar um pouco ao meu ponto para conversar a partir de algumas contribuições do lesbianismo negro para uma possível discussão entre o lesbianismo e o queer, partindo de uma certa tensão que pode existir, e eu quero retomar isso a partir de algumas discussões da década de 70, certo? Então, aqui eu parto um pouco de autoras que a Butler vai dialogar depois para trazer essa teoria, mas eu não vou falar precisamente dela, certo? Desculpa, assim, mas eu vou falar e começo, né, com uma retomada da Simone de Beauvoir, mas principalmente para pegar como a Monique Wittig vai ler a Beauvoir. Ou seja, né, então a gente está conversando em certo sentido com o materialismo que vai influenciar esse materialismo da Beauvoir no fim dos contos, porque ela parte, né, e a gente vai ter uma importância grande, principalmente ali no programas de gênero, que é citada de forma sistemática. Assim. Esses são os slides, então. Então, o que eu vou fazer? Tá? Um pouco da minha proposta, aqui só para expor, não para fazer uma contextualização, eu vou fazer um recorte específico para trazer a problemática, que é na década de 70 e 80. Eu vou trabalhar com o lesbianismo negro, o feminismo negro, na década de 70 e 80, no contexto americano. Certo? Acho que ao longo da exposição vai ficar um pouco mais claro por que eu estou fazendo isso. Certo? Depois eu quero entrar na ideia do lesbianismo político e do lesbianismo radical, pegando um pouco desses debates. E aqui eu estou usando o termo do feminismo radical, aí eu acho que numa mesa eu quero fazer esse ponto, porque um ponto da questão que eu quero tensionar é separar uma coisa da outra, separar a parte do movimento radical, que era no sentido de estava tentando formar uma gramática feminista quando não tinha. Estava tentando dizer o que é opressão, o que é misoginia, o que é patriarcado, o que é gênero, o que é sexo. E a gente entra, né, em vários problemas a partir dali. Então, quando eu falo feminismo radical, eu não estou me referindo ao feminismo exclusionário de hoje, necessariamente. Ele é uma ramificação, mas eu acho que a gente tem que fazer algumas... tem que ter cuidado histórico aqui, tem que trabalhar um pouquinho mais... de uma forma um pouco mais delicada, porque eu acho um pouco... Não sei, né? A gente pode talvez discutir isso nas perguntas, assim, mas eu acho que a gente se prejudica se a gente coloca todas essas radicais, esse movimento dos anos 70, enquanto radicais no sentido que a gente fala hoje, sabe? Então, eu vou trabalhar um lesbianismo político pegando a ideia de não lugar, né, que surge da Wittig, e eu quero pegar como essa ideia de não lugar reaparece, e depois eu quero colocar as contribuições de feministas lésbicas negras, principalmente na literatura. Por que literatura? Né? Porque a gente sabe que problemas de inclusões acadêmicas, e no espaço da arte, da literatura, dos movimentos sociais em si, a gente tinha várias contribuições sendo feitas, que infelizmente, esse é um pouco da minha alimentação aqui, elas não entram para a academia e para o debate de gênero e feminista, para estudos de gênero, da forma como a quantidade de contribuição que ela tem. Então, mais ou menos esse recorte que eu vou fazer, e depois tentar discutir um pouco entre o feminismo, as lésbicas e o queer, o que está acontecendo em alguns debates contemporâneos. Pode passar, por favor? Só um pouco para contextualizar o porquê que eu estou partindo também desse recorte específico e por que eu vou começar trabalhando com as discussões feministas aqui de segunda onda, né, para falar na forma clássica.
Esse texto da Lilian Federman, né, Suppressing the Love of Man, que é de 1981, ela faz uma historiografia da identidade lésbica, ela faz desde a Renascença, uma parte do século XVI, até a mais contemporâneas ali na década de 80, então, certo? Nesse período, ela vai falar, né, até chegar na segunda onda, a leitura dela sobre a identidade lésbica, o que se representava é que ela não tinha uma certa autenticidade, no sentido que não era escrita por si mesma. O que ela tinha? Né? Ela começa a falar dos romances que falavam, né, e aqui ela começa a falar a partir no Renascimento, ali, principalmente de 16, né, do século XVI ao século XVIII, XIX, dependendo do recorte, de que a gente tinha essa amizade. Mais que amigas, friends, né? Essas amizades que estavam rolando ali e que eram descritas, então, né? E muitas vezes eram homens falando, né? Ah, minha esposa viajou para ficar com a best dela por muito tempo, tudo bem, né? E daí ela vai falar nesse período também, uma das questões associadas com a situação de uma amizade romântica, né? Que é uma expressão que se utiliza, está o fato também de uma noção bastante falocêntrica do que sexo é. Então, né? Por que as pessoas fazem de qualquer forma? Não tem problema abraçar-se. Não constitui um relacionamento sexual, logo, né? Isso gerava perspectivas diferentes históricas, certo? Quando a gente vai sair do século XIX para o século XX, então até chegar em 1950, mais ou menos, a Lilian Federman vai dizer, e ela vai relatar isso, a história não é exatamente a gente sair de um movimento para o outro de forma abrupta, mas isso vai acontecendo, assim. Mas ela vai dizer que a gente tinha nos movimentos aí que já eram mais sociais, que já tinham grupos, ela começa a falar ali, principalmente na década de 30, que tem um surgimento muito forte no contexto europeu de bares locais, né, escondidos, onde essa população se encontrava. A questão da Federman é que ainda não tinha uma certa autenticidade, porque tinha uma reprodução de comportamentos heteronormativos. Então, claramente, tinha uma concepção de um feminino e um masculino. O ponto é, por feminino e masculino, aqui a Federman não está entendendo ainda um bote e ferro, né? Não é ainda um masculino no sentido caminhoneiro, para falar no nosso bom brasileiro. Por que não é? Certo? Porque elas estavam tentando, por um sentido, ter uma certa passibilidade social, então tinha um entendimento realmente, e não parecia, ela não encontrou evidências de ter aquilo que começa a ter no movimento, por exemplo, Bootylus, a partir da década de 70, né, que começava a utilizar a ideia de masculinidade para se reapropriar e daí fazer esse movimento um pouco mais subversivo do queer. Né? Utiliza essa ideia do masculino e toma para mim para desafiar, em certo sentido, essa estrutura. Né? Então, é um pouco diferente quando eu falo aqui dessa masculinidade nessa década aqui, do início do século XX, para o que, por exemplo, depois a Gayle Rubin, né, e outras pessoas vão descrever como cultura butch e lésbica a partir desse período, né? Então, por isso, eu estou fazendo um recorte já a partir da década de 70, tá? Eu vou começar em certo sentido, né, pela Simone de Beauvoir, porque eu acho que boa parte do que está acontecendo nos movimentos feministas tem a ver com a recepção de Simone de Beauvoir em algum sentido. Né? Ela meio que quebra essa onda, porque as críticas que ela faz, principalmente no primeiro volume do Segundo Sexo, né, e a gente tem várias evidências da recepção, porque as feministas estão citando ela o tempo todo no início dos seus textos. Né? O que ela permite? O grande ponto é que ela começa, né, a desnaturalizar a ideia da mulher. E daí entra aquele slogan clássico de 60 para 70, que é não se nasce, se torna, no sentido de gênero, uma construção social. E a partir dessa ideia, a gente vai tendo desdobramentos de feminismos nesse contexto político, certo? A minha discussão aqui, ela vai estar mais focada, então, na década de 70, nesse feminismo. Eu estou cortando aqui completamente um marxista, em certo sentido, embora não está conversando, mas não um marxista ortodoxo, né, desses movimentos de base, nem o feminismo liberal, né? Deixamos ele de lado por agora. Então, eu vou tomar, né, que essa ideia desse feminismo radical, especialmente porque eu quero trazer algumas ideias que estavam colocadas nesse feminismo radical, que vão influenciar depois o lesbianismo político, certo? Eu vou tentar ler, porque eu falo demais, assim, então, você me avisa qualquer coisa, certo? Eu peço desculpa se estiver rápido alguma coisa. Então, desde o Segundo Sexo, né, Simone de Beauvoir, nós entendemos de forma crítica a construção social da mulher a partir de uma ideia de alteridade. Né? Toda a questão que ela vai olhar de forma crítica, como Levinas, como na dialética hegeliana, o outro é constituído. Então, o outro é essencial. O outro é apenas essa negação que está sendo colocado como sujeito absoluto, o homem masculino. Né? E ela vai partir desse diagnóstico
para tentar construir o que é esse mito da mulher e depois desconstruir, certo? Isso permitiu, então, que Beauvoir colocasse em questão a ideia da mulher enquanto um grupo natural biológico e demonstrar que considerou sua construção de uma forma dialética em algum sentido dentro da ideia de alteridade. Essa desnaturalização gerou um movimento particular nos debates feministas norte-americano e europeu a partir de 60, no qual a construção de uma gramática sobre o estatuto da construção social do gênero, a relação íntima e a sua relação íntima com instituições políticas e sociais, aí como o patriarcado, a opressão de gênero, e mesmo daí aqui, né, a gente começa a ter já, desde esse vocabulário gramático, tentando definir quais eram os tipos de opressão, e mesmo o que opressão é, nesse contexto do ativismo feminista, da própria heterossexualidade compulsória, no texto de 1980, da Adrienne Rich. Né? O que a Adrienne Rich traz, né, e a Butler depois retoma, é entender a heteronormatividade. Não tinha termo heteronormatividade, mas ela vai chamar de heterossexualidade compulsória. O que ela vai dizer? É uma instituição política. A gente é politicamente ensinado a ser hétero. Basicamente, isso naturaliza, assim como o sexo de ser mulher era naturalizado, também o ser hétero, né? Então, cito que a gente vai dizer nesse texto de 80, né? Ao reforçar a heterossexualidade sobre as mulheres, elas têm sido convencidas de que o casamento e a orientação sexual aos homens são vistos como inevitáveis componentes de sua vida, mesmo se opressivos e não satisfatórios, né? Então, tem esse questionamento. Isso vai influenciar também aí o feminismo radical ou não lésbico, também no período, em certo sentido, porque elas estavam questionando toda a ideia de sexo, tá? Por exemplo, a Catherine McKinnon, né, que é uma autora jurista, e ela está com o feminismo radical porque ela estava, junto com a Andrea Dworkin, muito engajada com a luta anti-pornografia e anti-prostituição. E daí eu quero fazer justamente, eu acho interessante essa releitura, né? Pegar o texto da McKinnon, e aqui vou citar o Towards a Feminist Theory of State, de 1989, que a McKinnon não está só questionando prostituição e pornografia, mas ela está questionando, em alguma medida, o sexo heterossexual, dentro de uma composição patriarcal. Certo? O que isso significa? Tem esse elemento aqui que depois vai influenciar o lesbianismo político, depois não, né? Que está ali nesse movimento da década de 80, 70, 80, influenciando, né? Por exemplo, a McKinnon, então, ela argumenta que é a expressão da sexualidade que organiza em dois sexos, enquanto homens e mulheres, e é através do sexo em si que as relações sociais de gênero são criadas, organizadas, coordenadas, enquanto a exploração de uma categoria classe por outra, né? Para McKinnon, a dominação masculina é sexual. A hierarquia é sexualizada, ou seja, ela vai dizer que é na própria hierarquia, na própria sexualização dessa relação que o poder masculino se encontra. Isso, obviamente, expande um pouco a compreensão que nós estávamos tendo no momento sobre o que o sexo heterossexual era. Ou seja, né, eu acho que, em certo sentido, por mais que se a gente olha algum desses textos, né, no contexto das sex wars, ali de 60, que a McKinnon está escrevendo com a Andrea Dworkin, e as duas estão dizendo, bom, o problema da pornografia é que isso gera né, violência contra a mulher, né, isso gera uma imagem da mulher enquanto passível de ser violada. Na metodologia da argumentação, especialmente aqui a gente consegue ver um texto da McKinnon, ela também aparece no texto de pornografia da Andrea Dworkin. O que ela está dizendo, em certo sentido, é o que acontece se a relação sexual entre essas duas categorias, né, homem e mulher, ela está sendo erotizada nesse quadro de dominação. O que vai significar para a gente? A McKinnon ela não vai dar o passo que é o lesbianismo político, de dizer, bom, então a gente tem que questionar e talvez se desvincular da relação hétero. Mas ela já está questionando que tipo de liberdade, que tipo de relação sexual é essa. Em certo sentido, a leitura que eu tenho da McKinnon, o que ela está fazendo, sendo anti-prostituição e pornografia, ela está dizendo que não tem como assumir um contexto de liberdade dentro de um contexto que é patriarcal. Porque o problema não está na prática da pornografia e da prostituição. Está na prática do sexo dentro da estrutura que é de uma hierarquização da sexualização, né? Dessa dominação entre os sexos. Isso significa, obviamente, que a gente tem que questionar vários ambientes da nossa vida pessoal, e sexual, para fazer uma crítica feminista que se expande, né? Então, eu acho que a crítica à prostituição e pornografia está mais no final que no início, em certo sentido, do ponto da argumentação dessas duas, e daí por isso que ela vai dizer em alguns textos que na pornografia a gente vê a expressão máxima,
né? Mas o ponto aqui não é, a gente só tem um tipo de pornografia e um tipo de relação de exploração na prostituição justamente porque a gente tem um sistema heterossexual que permite esse tipo de simbolismo com a relação da mulher. Então a gente vê aqui que ela está questionando já a categoria do sexo e da sexualidade, né? Dentro de uma crítica feminista e dentro de uma crítica que está olhando para essas categorias, né? Por isso ela vai dizer, a sexualidade é ela mesma a dinâmica da desigualdade dos sexos. Então, para uma luta da desigualdade dos sexos, a gente tem que questionar e tensionar a ideia de sexualidade e o que ela vai significar dentro desses contextos. Certo? Essas leituras então, estão questionando, trazendo esse questionamento dessa relação das categorias das mulheres, da dominação, e olhando o sexo e gênero, né, enquanto uma correlação que estão se constituindo, estão formando relações que geram opressão, no final das contas, elas vão influenciar daí sim, o movimento do lesbianismo político. Então, o movimento, por que ele vai partir em certo sentido? Né? E aqui, então, né, o lesbianismo político tem seus textos, eles começam a ser articulados, principalmente a partir de 1970, e via a sexualidade como uma escolha, não apenas na esfera da liberdade sexual, no sentido que a gente já estava aqui, né, a partir de 50, a gente começa a ter as pílulas, né, tanto dia seguinte quanto anticoncepcional, e a gente começa a ter uma expressão maior que a liberdade sexual no contexto feminista significa. O lesbianismo político vai dizer, bom, escolha não é só no sentido de quando você faz sexos, que você pode fazer sexo, mas também é uma escolha sobre a sua própria sexualidade. Por que elas estão deslocando aqui em certo sentido? Né? Elas estão discutindo sexualidade não como identidade, como a gente fala. Então, não tem uma discussão de orientação sexual, mas de escolha política. Um pouco do lesbianismo político está dizendo, talvez, não sei se é uma comparação tão justa, mas eu acho que ela pode esclarecer, eu acho que tem um certo sentido, ela está dizendo que a gente escolhe ser lésbica como a gente escolhe ser vegana. A gente abdica, não é mesmo? É politicamente saudável, em certo sentido, e a gente vê claramente isso em alguns textos. A gente tem, por exemplo, no manifesto Woman Identify Woman, de 1971, que foi publicado pelo grupo situado em Nova York, Radical Lesbianism. Elas vão dizer, né, justamente, de que a gente consegue compreender então, o lesbianismo enquanto essa escolha política. E elas surgem, né, as feministas, que a gente vai escolher. Se essa relação está com esses problemas, né, se, como disse Marquina, a gente tem na sexualidade heterossexual, então compulsória, essas dinâmicas de dominação, a gente pode fazer uma coisa, não é mesmo? Bom, matizou. Não tinha um sentido assim, em alguma medida, né? Então, o lesbianismo político vai impedir que essa escolha politizada não passa necessariamente pela atração sexual. Em si, isso é, por um desejo lésbico ou por um aspecto mais forte de identidade. Né? Então, não tem uma história de psicologia, de armário, não, é politizado plenamente, certo? Isso chega, nos seus níveis, assim, talvez mais radicais, vou utilizar esse termo, a ideia de um separatismo. Né? Não é só não ser hétero mais, de escolher ter relações com as mulheres. Tem um texto de 73 da Jim Johnson que se chama Lesbian Política. Ela fala, vamos separar. Num texto de 83, se eu não me engano, da Mary Fry, ela fala, separatismo parece uma questão absolutamente improvável e utópica. Em certo sentido é. Mas ela vai dizer que tem várias formas da gente ser separatista. Por exemplo, vamos deixar de consumir músicas masculinas pelas femininas? Deixar de ler homens para ler mulheres? Então, vai dando esses vários exemplos, né? Não consumir programas de TV, não se relacionar diretamente com pessoas que agem de forma misógina, etc. Então, ela apazigua, em certo sentido, a ideia da Johnson, que era no Lesbian Nation, era um pouco mais, não, vamos isolar essas pessoas, porque né, se a gente não pode vencer, melhor deixar, né, cortar essas relações como um ato político. A Fry, ela vai dizer né, que existem essas formas de mitigação em algum sentido. Talvez vocês já imaginam, né, e eu vou citar isso, que o ponto vulnerável dessa argumentação radical está precisamente na desarticulação do desejo e da identidade per se do ser lésbico, que reforçava, em alguma medida, o mito da sexualidade feminina. Estava também sendo, né, da desnaturalização do mito da mulher, questionado dentro desse espaço de ativismo. Né? Uma vez que o movimento considerava o lesbianismo qualquer relação emocional. Então, literalmente, se você é amiga e abdica de uma relação sexual com um homem, posso te chamar de lésbica. Isso, obviamente, gerou um desconforto, tanto com as mulheres héteras, que tinham atração por homens, né, e pedia talvez demais, tanto com as pessoas que realmente tinham identidade lésbica, que diziam,
Mas o meu desejo não é só uma relação política, tem mais no jogo do que isso. E daí tem toda essa questão de, bom, daí a gente volta para a versão do que a Lilian Federman falou do início dessa amizade com anti-lésbicas, que não é sexo, não é uma dimensão da sexualidade, é amizade. O que é problemático no contexto daquelas identidades que também estavam tentando manifestar um tipo de cultura própria na década de 70, quando se discutiu o que era fêmea, o que era bonitinho, o que era lesbianismo, qual era o seu papel. Certo? Por outro lado, né, eu quero trazer a Luto Beach, que é anti-hétero, né, que ela vai retomar o trabalho de Beauvoir, e ela vai fazer essa afirmação tanto quanto polêmica também, de que lésbica não é mulher. Ela está tirando, então, dizendo que a lésbica não está necessariamente participando dessa construção de categorias. E daí vem essa ideia de não lugar. Ou seja, ao não lugar, é o não lugar dentro dessas dimensões heteronormativas. Me parece, em alguma medida, que a gente está antecipando a ideia de que, né, a De Lauretis vai ler esse não lugar como um exemplo, né, que é aquilo que, se o sexo, homem e mulher, e essa relação das categorias sociais que uma mente pensou dentro do materialismo, ela é formada dentro dessa dialética, o que acontece com quem não está nessa dialética? E não está precisamente porque não está vivendo esse sexo, não está vivendo a mesma relação, por exemplo, em casa. Como é que é a divisão do trabalho nesse contexto? Será que é o mesmo tipo de divisão do trabalho doméstico entre duas mulheres? E, de novo, eu não estou dizendo que não pode haver instâncias, que não havia instâncias de machismo e misoginia dentro dessa comunidade que isso nos refletia. Mas que isso estava sendo questionado, né, e colocado justamente como acaba desafiando, querendo ou não. Né? Porque, em certo sentido, se esse modelo está certo de que se torna mulher e se torna homem dentro dessas dinâmicas, a lésbica não está se tornando propriamente nenhum dos dois. Né? Ou ela está, e daí ela vai ter essa situação, né? Vou citar aqui um trecho da vítima. Recusar-se a ser mulher, vai passar para mim, recusar-se a ser mulher não significa necessariamente tornar-se homem. Né? Então, esse deslocamento de uma dinâmica necessária que estava sendo colocada entre a dominação homens e mulheres. Entretanto, se pegarmos como exemplo a Noite Perfeita, o exemplo clássico que provoca o maior terror, a quem Proust chamaria de homem-mulher, né, no sentido de quase uma monotonia, em alguma medida, como uma alienação diferente daquela de alguém que queira tornar-se mulher. Como essa alienação é diferente daquela do tornar-se mulher. Ou seja, como é que a lésbica é diferente do ser mulher. É isso que ela está tentando argumentar em algum medida. Né? Ao menos, para a mulher, querer tornar-se homem prova que escapou a sua programação inicial. Ou seja, em certo sentido, isso já está na Simone de Beauvoir. Ela abre o segundo volume do Segundo Sexo falando da lésbica. Ela fala, o interessante da lésbica é que ela é a prova de que torna-se. Ela é a prova de que todo esse mito de ser mulher, que envolve a heterossexualidade, ela não se realiza na prática, porque essas existências existem. Então, ela é quase uma prova existencial, em alguma medida, assim, que a Wittig está retomando aqui. Segundo Teresa de Lauretis, o trabalho da Wittig oferece um espaço conceitual de subjetividade que antes parecia impensável. Esse espaço de não mulher e não homem, isso é, da negação da heteronormatividade, nos permite pensar uma epistemologia para além de apenas feminista, mas pensar num devir que Lauretis chama de excêntrico. Um lugar de lésbicas é, então, um espaço de construção de uma epistemologia própria. Thomas Williamson, um lesbian study de 1995, defende um campo próprio de estudo do lesbianismo como uma das intersecções entre sexo, gênero e sexualidade, sendo que uma categoria se reduz a outra. O Milton parte do diagnóstico de que as experiências lésbicas estão nesse não lugar nos próprios movimentos sociais e campos de estudos identitários e sociais. E como argumento, junto com autores que eu vou tratar aqui, como a Barbara Smith e a Cherry Clark, que são desse lesbianismo negro, também fora, não lugar no próprio movimento, na comunidade negra dessa época. Isso, por que a Whitson está fazendo isso? Ela fala de que as lésbicas elas não têm propriamente uma voz visível em nenhum desses ambientes. Então, no feminismo é mais heteronormativo, no movimento gay da época era mais masculino, branco, e na comunidade negra também tinha questões de heteronormatividade sendo colocadas como substanciais para o movimento. Então, por isso, tinha esse não lugar, inclusive acadêmico, e os movimentos sociais que estão sendo questionados. Certo? Que é isso que, e a partir dele, alguns vão dizer, bom, a gente precisa trabalhar o lesbianismo enquanto faz uma articulação epistemológica própria, no sentido que a gente tem contribuições próprias para esses tipos de movimento, certo?
texto... qual que é essa pergunta? Se os campos acadêmicos mais delimitados em epistemologia lésbica não ganham voz, Cherry Clark, no texto Lesbian and the Uses of Black Women's Tradition, de 1993, demonstra como no campo da literatura, da arte, da crítica, o lesbianismo negro utiliza um lugar como espaço de criatividade e ativismo. No texto, Clark descreve o período de 1977 a 1983, no qual a revista Conditions esteve sob a editoração de escritoras lésbicas negras, que voltaram-se à crítica literária ao diálogo sobre a subjetividade partindo desse não lugar. A Lorraine Bettel e a Barbara Smith, né, que organizaram essa editoração do Conditions 5, fizeram uma chamada para a escrita genuína e autêntica de mulheres negras que corporificavam suas experiências particulares. Na chamada afirmava, cito, nós damos prioridade à escrita voltada para questões do feminismo e do lesbianismo e como se articulam com as mulheres negras. Né? Então, tentando puxar exatamente esse tipo de investigação que elas entendiam enquanto invisibilizadas também. No sentido de que elas estavam ali no campo da literatura e no campo da escrita poética, tentando também disputar conceitualmente o que é esse campo do lesbianismo político, o que era o lesbianismo no final das contas, enquanto parte do movimento feminista, ativista, né, que faz parte do movimento social negro também. A Joelle Gomes, em A Cultural Legacy Denied and Discovered Black Lesbian in Fiction by Woman, argumento de 1974, argumenta que a literatura de mulheres negras entre 1920 e 1960 não continha uma descrição autêntica da experiência lésbica e que sua descrição, cito, não era muito diferente da de suas contrapartes brancas pela incapacidade de colocar uma lésbica negra em um contexto cultural crível e de uma forma artística. Me parece que aquela menção que eu fiz da crítica que a Lilian Federer faz, de que a gente não tinha uma descrição própria de lésbica sobre o que é experiência lésbica, se for recolocando como crítica aqui no trabalho da Gomes, né? E daí, por outro lado, né, várias dessas autoras vão citar, em texto como A Cor Púrpura, de Alice Walker, de 1983, Exame, da Audre Lorde, de 1982, não separam o lesbianismo da comunidade negra. Clark admite, em suas obras narrativas, de 1983, sua poesia parte da experiência. E aqui parte do que eu estou usando o lesbianismo político é porque a própria Clark diz, eu sempre assumi também que o lesbianismo era uma posição radical, era uma escolha a ser discutido e trabalhava dentro dessa argumentação. Né? Mas depois parece que essa questão da sexualidade chega como um questionamento intrínseco desse próprio movimento. Então, né, nesse texto, a Clark vai dizer, cito, minha vida cotidiana como poeta lésbica negra é marcada pela luta para ser... é marcada pela minha luta para ser uma lésbica negra sexual, a luta pela linguagem da sexualidade e a luta para não ser a baleia encanada do universo sexual. O que me parece que ela está disputando exatamente essa ideia de que o que a gente está dizendo no final das contas quando a gente fala aqui o movimento lésbico é um movimento político. Quer dizer que é só político ou que também é político? É uma das questões que ela vai trazer nesse texto. Né? Então, vemos aqui que Clark admite uma correlação forte entre lesbianismo e político, mas se nega a condicionar a experiência lésbica ao termo, né, que se começa a se ganhar mais forma, que é lesbian dead, né, que é essa sexualidade considerada dentro das experiências lésbicas que estavam sendo criticadas. A negação da vivência erótica e sexual como constitutiva do aspecto da sua identidade. Por isso, Clark questiona, né? O que quer dizer o lesbianismo? Queremos dizer quando dizemos que o lesbianismo é uma identidade política, mais que uma identidade sexual, né? E mais sobre quem você dói. Esse mais é em adição ou melhor? Né? É só não sobre o que, ou é muito mais além disso? Não? O que a gente está querendo dizer com essa afirmação? E dela afirma, né? Há muita minimização e rejeição de um componente importante da opressão lésbica, a repressão heterossexista da nossa sexualidade. Né? E a gente tem trabalho, por exemplo, né, do uso da erótica de 1978, da Audre Lorde, que também não é, né, num ponto não tão teórico per se, mas que estão dialogando de várias formas com essa erotização e essa, né, trazer essa dimensão para a vida e experiência política de lésbica. Né? E isso é um ponto que a Lorde vai fazer no uso da erótica.
citando ela, quando falo do erótico, então, falo dele como uma afirmação da força vital das mulheres, dessa energia criativa fortalecida, cujo conhecimento e uso que agora estamos recuperando nossa linguagem, nossa história, nossa dança, nosso amor, nosso trabalho e nossas vidas. Na celebração do erótico, em todos os nossos empreendimentos, meu trabalho se torna uma decisão consciente. Uma cama muito desejada, no qual entro com gratidão e da qual me levanto fortalecida. Claro que ela não está discutindo nesses termos que eu estou falando, mas a gente consegue entender que ela está tentando justamente criticar essa ideia do bad, né? De que as mulheres lésbicas não têm essa dimensão da sexualidade enquanto pertencente à sua identidade. No uso da erótica, ela tenta dizer o contrário, que ali tem uma força criativa e depois ela vai trabalhar com força de sororidade e de compreensão de relações entre mulheres, que tem um caráter único, uma epistemologia própria, porque ela está lidando com dimensões plurais da identidade, o que ela realmente significa. Em Homegirls, de 1983, a Barbara Smith condensa, em certo sentido, o conceito de não lugar com a ideia de lar. E esse é o ponto mais interessante para a minha alimentação. Esse é um texto clássico da Barbara Smith. Como é que eu estou de tempo para você bastante? Sim, tá, mas eu estou mais lento. Um pouco dessa ideia de lar é que eu quero trazer, porque me parece aqui nesse texto que a Barbara Smith, né, e esse texto ela começa com uma introdução bastante alongada para trabalhar, e ela questiona seu próprio posicionamento, e depois ela faz um compilado de vários tipos de poetisas, alguns ensaios de mulheres lésbicas negras, trabalhando a sua identidade também. E interessante que ela vai falar, né, que esse conceito de não lugar, ele também significa um conceito de lar. Parece um pouco contraditório, mas o que eu acho interessante para a gente pensar essas questões. Para Smith, né, na intersecção da vivência de mulheres negras lésbicas, a comunidade ativista negra heteronormativa considera, então, que ao tratar da sexualidade de gênero, se está abandonando, em alguma medida, a unidade da esfera política e social da comunidade negra. Smith vai argumentar que toda a realidade escrita vem do lar, que fala-se desse tema de maneira encarnada pela identidade do corpo, que inclui sempre a vivência racial em si. Então, aqui a ideia do lar tem uma ideia não só de apegos comunitários, no sentido de relações que você constrói em determinados locais, mas também uma ideia de corporificação. Eu sempre sou esse ser corporificado, e daí por isso que a erótica faz parte da minha identidade, porque faz parte de uma dimensão da minha experiência de corpo vivido. Me parece, ela não usa corporificação, encarnação, mas lendo toda aquela introdução, é isso que me ressoa como uma ideia de lar, certo? E por isso que ela vai criticar daí a ausência dessa compreensão do que significa a encarnação dessas dimensões daquilo que a gente chama hoje de interseccionalidade. Né? Que parece que quando você trata de lésbica, você está abandonando as feministas, quando você trata de feminismo, você está abandonando o movimento negro. É isso que está sendo discutido quando a gente não tinha ainda interseccionalidade no nosso vocabulário, né? Que foi escrito, teoricamente, pela Bishop em 89. Então, a gente está aqui adiantando esses termos, em certo sentido, não é a linguagem, né? E aqui eu trouxe 3 citações da Smith nesse texto, e notem que essas 3 citações, ela está fazendo citações diretas para crítica a esse movimento. Ou seja, a como ela está num lar, não lugar desses movimentos sociais, mas ela também está no lar, no sentido de que ela está correlacionada, encarnando, ao mesmo tempo, essas 3 dimensões sociais, né? Aqui na primeira, Smith vai dizer que se os críticos do feminismo fingem que só porque alguns de nós falamos sobre política sexual do lar, dentro da comunidade negra, devemos ter surgido milagrosamente de outro lugar. Aqui ela está fazendo uma crítica ao movimento negro, que tentava dizer que as feministas não estavam fazendo ativismo negro per se, que elas estavam, né, se debandando em certo sentido. Ela tem outros trechos que ela colocou essas questões, certo? Da mesma forma, ela vai criticar as feministas brancas que ranqueiam a opressão. Então, aqui elas já estão questionando parte desse movimento radical da década de 70 que estava colocando a opressão de gênero feminina como opressão primeira. Então, dizendo, será que vale a pena ranquear? Eu acho que esse é um dos pontos que modifica, né, e gera rupturas, o que esse movimento a partir de então se tornou. Certo? Ela vai afirmar, então, para uma perspectiva feminista negra, não tem utilidade de classificar as opressões. Em vez disso, demonstrar a simultaneidade das opressões que afetam a vida de mulheres, pegando a expressão como utilizada, né, por ela em 83. E é também na fronteira da intersecção
percepção que o lesbianismo parece ainda como uma agenda à parte das vozes feministas. Estou mais do que cansada de mulheres negras que se dizem políticas, que se dizem feministas e que contam com as lésbicas negras na amizade, nas ideias, nos compromissos no trabalho, mas que quando chega na hora de crise, no momento de prestar contas, viram as costas. Então, crítica ao próprio movimento feminista que não dava vozes e lugares para as experiências de mulheres lésbicas serem colocadas enquanto pertencentes à agenda política. Isso fica claro, parte do que o lesbianismo político estava protestando é que, por exemplo, dentro das agendas feministas sobre o direito da sexualidade, não tinha questões sobre o direito da sexualidade de lésbica, o que continua, se vocês olham, né, nos textos na demanda do movimento lésbico até hoje. Exemplo, né, uma crítica muito grande a como essas mulheres vão ter serviço com ginecologistas, que parte da pressuposição da heterossexualidade compulsória, né, que ficam fazendo perguntas que não fazem nenhum sentido, e quando você fala, eu sou lésbica, elas não sabem o que fazer quanto à saúde sexual. Basicamente, a gente está nesse cenário ainda. E isso faz parte do que elas estão criticando aqui dentro da agenda feminista, em alguma medida. Só para dar um exemplo, né, mas tentar mostrar que tinha um vazamento de demandas que eram específicas e incorporáveis dentro dessa comunidade, certo? Smith vai dizer, então, né, o lar sempre significou muito para as pessoas que são condenadas ao ostracismo, racialmente excluídas na esfera pública. É, acima de tudo, um lugar para sermos nós mesmos e sermos garotas do lar. É, obviamente, o que Von Gross se trata, né, esse conjunto de poesias que ela organiza se trata. Nesse sentido, a Gomes também utiliza a ideia de lar, né? Ela vai dizer, cito, a natureza abomina o vácuo, e há uma lacuna distinta na imagem onde a lésbica negra deveria estar. A escritora lésbica negra deve recriar nosso lado, não adulterado, não higienizado, específico e não isolado das gerações que nos criaram. Isso servirá para criar um registro literário que seja colocado em perspectiva histórica para que nós, que nos perdemos nas sombras do passado, possamos ser revelados e apreciados pelo poderoso legado que carregamos. Na literatura de mulheres negras, o lar expressa não apenas uma relação histórica com a dialética materialista, conectada com as resistências de mulheres aos sistemas de opressão, quando faziam do lar um lugar de submissão, né, que tem essa questão do lar, de uma forma provocativa, em certo sentido, que é o lugar que o feminismo tradicional via como um lugar de subordinação, e elas estão, né, se reapropriando da ideia de lar para colocar, não, mas a comunidade também. É um espaço de afetividade, em alguma medida, né, me parece o ponto que nós estamos trazendo aqui. Uma fonte de recriação e poder, mas também é do lar corporificado como uma encarnação identitária, social e política que está sempre na encruzilhada das categorias sociais, na intersecção. O termo escrevivência, cunhado por consciência naturalista, parece ser útil ao que essas obras estão tentando descrever, em certo sentido, né? A relação entre a escrita, que faz a vida, e a vida que é feita de uma forma literária, escrita também, né? Essa duplicidade, em certo sentido, do termo. A Anne Shockley, Black Lesbian in American Literature, An Overview, de 1983, afirma que o apagamento da literatura negra lésbica tem diversas causas, como a falta do reconhecimento da literatura negra pelas mulheres brancas, essas que podem ignorar a experiência da raça, o que é uma própria expressão do privilégio da branquitude. Também as mulheres negras não escreviam considerando a possibilidade de publicar na sua época, e ainda que essas mulheres lésbicas tinham medo de publicar também como lésbicas, né? Então tinha esse funcionamento, você sair do armário, como uma temática dentro dessa literatura. Que era visto, né, como uma vez que o tema não era de interesse central dentro dessa estrutura masculina e patriarcal. Se puder passar... não, já está aqui. Então eu trouxe só para fazer um pouco, trazer um poema, então, para tentar colocar e finalizar um pouco a minha fala, né? Eu trouxe o Débora, de 1983, da Michelle Clinton. Ela coloca vários porquês aqui, né? E ela fala dessas intersecções em alguma medida, né? Citando o poema, então. Débora e eu somos diferentes, fundamentalmente diferentes. Sua vida parece de uma garota forte, de uma família batista negra, tudo enraizado em Mistópolis. E a minha é a vida de uma radical rebelde, de uma família católica arrogante, que começou no leste e agora está espalhada por todos os Estados Unidos. Eu tenho minha terapia, ela é o seu Cadillac. Então, o que estamos fazendo juntos? Eu vou cortar aqui para a gente poder discutir tudo. As diferenças provocadas por essas perguntas, eu coloco várias perguntas identitárias aqui nesse texto, perguntando sobre essas diferenças na própria comunidade negra e também diferenças que duas mulheres
mulheres têm na sua existência. Essas diferenças provocadas por essas perguntas podem explodir diante de nós, explodir no desespero de todas as pessoas negras que já viveram, explodir e queimar com toda a emoção que vem das diferenças de classe e cor, limitações materiais reais e truques espirituais feitos por um suposto Deus branco e das próprias pessoas brancas. Isso pode nos levar ao extremo e nos separar, mas eu amo essa mulher negra, amo seus valores, amo seus medos, amo até mesmo o seu Cadillac, tão natural e profundamente quanto ser negro. E todas as explosões que ocorrem entre nós são nossas. E esse fogo e a dor é meu direito de nascença. Algo que preciso para reafirmar minhas percepções e a mim mesma. E cada lágrima ou sorriso que já dei a qualquer outra mulher negra para lhe dizer: é verdade, é real, isso não é um sonho, querida. Sim, às vezes tem que ser assim. Então, ela está questionando justamente, né, essa posição e esse lado, e colocando, apesar de todas as diferenças na intersecção, né, existe esse ponto em comum de uma certa afetividade, uma construção de relacionamento. Né? Parece que aqui, quando ela fala, né, dessas outras forças, ela está dizendo que quando a gente deixa que essas perguntas nos implodam, a gente perde a potencialidade de experienciar essas correlações. E, de novo, aqui, né, quando a gente traz poemas, a gente tem uma margem interpretativa, a gente pode abrir para outras possíveis interpretações. Sendo num lugar, então, dessa escrevivência da erótica e da resistência lésbica, como exposta no trabalho literário ativista de lésbicas negras, como Audre Lorde, Barbara Smith, Jerry Clark, Rushdie, e entre tantas outras, essas propostas parecem expor uma forma positiva de ação política ao apontar, ainda que sem mencionar os conceitos lapidados no âmbito acadêmico e teórico, que, né, a interseccionalidade no sistema de opressão, há um espaço, um ar da construção da comunidade, sororidade e apoio afetivo, e, né, a própria vivência lésbica consegue contribuir em alguma medida para essa concepção desses espaços, e que o amor entre mulheres pode ser revolucionário e uma resistência frente às expressões de dominação heteronormativa. Se como Cal, né, em 2022 denuncia, existe um armário de gênero ao qual perspectivas lésbicas se encontram, na medida em que não fazem parte ainda do arcabouço analítico teórico de feministas, a não ser por menções sobre o ciclo, sexualidade e orientação sexual, o uso da erótica como poder, como norte, na resistência de lésbicas, negras, poetistas e ativistas, constrói um amplo horizonte conceitual do seu não lugar, porque é vantajoso a filosofia, a crítica e o urbanismo no sentido geral. Retomar a voz dessas contribuições parecem vantajosas em superar as divergências e paradoxos que ameaçam a construção do diálogo em conjunto entre ativismo feminista, queer e certas expressões que reverberam no lesbianismo. Apesar do lesbianismo político radical, e o separatismo radical interligado nos estudos de gênero, a falta de um diálogo mais aberto gera um certo incômodo e frustração, especialmente em perceber o movimento de alguma dos autores dessa segunda onda que acabaram entendendo o não lugar como uma impossibilidade de construir um lar e sempre a possibilidade de construção de um termo em comum. Essa leitura tem tido consequência um tensionamento improdutivo, por exemplo, com as teorias queer contemporâneas. Sheila Jeffries, por exemplo, que trouxe importantes contribuições sobre o lesbianismo e feminismo dos anos 70 e 80, tem se dedicado a erradicar o que ela mesma chama de ideologia de gênero, em que obras que só podem ser entendidas como transfóbicas, como é o caso de Unpacking Queer Politics, de 2003. A Miriam Sullivan, em Lesbian Death, Desire and Danger Between Feminism and Queer, de 2022, questiona o lugar do feminismo lésbico no movimento contemporâneo, tendo em conta o que ela vai chamar de a morte das lésbicas. E aqui vai ser uma dupla noção, a morte das lésbicas, da dissolução dessas discussões da década de 70 e 80 para nossos debates contemporâneos e fazendo uma brincadeira com essa morte na cama que eu havia mencionado, né? Essa morte da sexualidade, o que isso significa em alguma medida, né? A Sullivan vai argumentar que é nessa morte, precisamente, que está o seu potencial, pois vê que as lésbicas estão na fronteira do feminismo e do queer, ou seja, né, permanecendo nesse não lugar enquanto um potencial disruptivo. O Matt Richards, em The Queer Limits of Black Memory, no livro de 2013, argumenta de forma similar que o lesbianismo negro, especialmente sua voz na literatura, são contribuições centrais para a categoria queer. Por um lado, descreverem sobre experiências desviantes e de outro, pela instância de que a luta negra, por experiências desviantes, e por outro,
pela instância de que a luta negra é uma luta sempre não normativa na leitura dele. Suas obras, que muito foram cercadas por limitação de inclusão acadêmica, trazem na literatura e ficção contribuições políticas, políticas, filosóficas, ricas, especialmente, né, para a gente discutir essa querela que está lá nos profundos ambientes do lesbianismo, que ninguém está olhando e discutindo em alguma medida, mas que está, né, acontecendo, querendo ou não. Trazê-las, né, esse conjunto de pensamento aqui, foi uma tentativa de reconstruir os horizontes para o lesbianismo feminista. Acho que é mais ou menos isso. Muito obrigada. Eu ia terminar a segunda. Mas com essa imagem do movimento das massas, assim, eu gosto dela porque, né, tem um pouco essa questão de integrações e de lugares diferentes, interseccionais. Acho que essa é a minha conclusão. Não, desculpa. Obrigada pela apresentação, Camila. A gente pode abrir para perguntas, então, tanto para o Júlio quanto para a Camila. Vou tentar elaborar eu fiquei pensando sobre a tentativa de dissolução do binômio homem e mulher para interposição de um outro conceito, de uma outra categoria, que é um lugar. Como essa ideia de um lugar, esse conceito de um lugar, ele também pode ser uma tentativa de destituir essa universalidade, né, do gênero, que em alguma medida nos oprime, mas que também nos contém, que gera também não só gera uma espécie de sexualidade fluida ou de identificação de gênero fluida, também não sei, que eu sei que tem uma querela também sobre isso, como lesbianismo, né? Não estou falando nesse sentido. Mas em que medida isso também não gera uma espécie de apagamento que nos identifica, do ponto de vista físico, psicanalítico, existencial, mas também enquanto isso traz espaço para afirmar uma certa particularidade, né? Esse não lugar, porque é o lugar do seu lado onde você vai construir as bases, né, da estrutura desde zero. E a segunda questão é um pouco sobre isso no lugar, né, para aportar um pouco dessa ideia, e de fato acho que os binômios nos prejudicam em alguma medida, e a questão você fala de um lesbianismo político, se não existe uma crítica a isso, que talvez seja muito conservadora, mas de que esse lesbianismo político pode levar a uma espécie de lesbianismo compulsório, em alguma medida no sentido de que é uma escolha política, ainda é uma escolha, né? Tipo, é uma escolha, ainda não deixa de ser uma escolha de ser política, mas ao mesmo tempo no sentido de apagamento do desejo, disso que você fala. Desse apagamento do desejo que se manifesta de múltiplas formas sobre múltiplos corpos. E aí não há, talvez, uma concepção psicanalítica mais genérica de que talvez o desejo não tenha gênero também. Nosso, a questão é de para onde esse desejo pode ser direcionado. Enfim, é uma coisa super distante do que eu tentei. Não é uma provocação disso. A gente faz uma coisa. Acho que a gente pode fazer blocos, né? Blocos de perguntas. Agora, que pensativa que você menciona a gente, né? O conceito dela de. Eu fiquei pensando assim, porque eu vi recentemente a Straight Mind, e ela fala sobre discernir, né, esse ser mulher, essa essência feminina, do ser mulher político, né? E eu fiquei, assim, pensando, eu queria que você discorresse mais sobre o lesbianismo político também, porque você fala, tipo, do left and best, né, tipo, também fazer esse segmento entre a sexualidade, né, como identidade de orientação, e da identidade política. Discorrer um pouco mais sobre o lesbianismo político, e também trazer, porque você falou, assim, discorrer brevemente sobre separatismo, né, que você meio que deu a entender que meio que abandonaram esse conceito, tipo, deixaram ele mais aguado, não sei, tipo, menos forte, né, o separatismo, a gente não separa completamente, vamos só, tipo, focar mais nos trabalhos femininos, nas produções femininas. Tipo, qual a sua perspectiva desse conceito hoje em dia, tipo, sempre está sendo retomado
tendo visto assim, a situação, por exemplo, da Coreia do Sul, né, que está rolando essa onda feminista que está fazendo cair, sim, gravemente as taxas de natalidade, porque elas não casam, elas não interagem, elas têm mais amizade com homens. Só eu peço desculpa pela frase, mas eu queria que se você pudesse me explicar um pouquinho, porque a indicação lá, eu fiquei muito, assim, eu ia da indicação erótica, ia da indicação da comunidade, mas eu estava muito tanto, eu conheço a literatura, mas eu estava muito surpresa essa indicação lá, que é um conceito tão antigo, né? Sim. Só eu queria dizer mais assim. Posso fazer um Vamos fazer de 3, aí a gente abre para mais um. Não, ótimo, porque senão eu vou me perder um pouco. Obrigada pelas questões, eu acho que vocês tocaram em várias questões assim, que permeiam essas dificuldades. Né? A primeira questão, acho que vamos retomar então um pouco dessa releitura da Witt, né? Porque ela tem, como eu falei no início, e essa versão que ela vai tentar fazer uma discussão de materialismo histórico. Então, ela está descrevendo como se deram, né, e como essa formação entre essas categorias do sexo se formaram. E por isso que ela vai utilizar a ideia de escolha tornar-se. Que você se torna homem, você se torna mulher, dentro do processo de que ser homem significa o oposto de ser mulher significa o oposto de ser homem. Por isso essa noção da alteridade, né? Você é o não ou, tudo aquilo que eu me nego sobre mim mesmo, é o que o teu eu é. E isso que a Simone de Beauvoir vai colocar como essencial. A Simone de Beauvoir mesmo, lá no segundo volume, falando sobre a lésbica, né? Ela já começa a dizer, pois é, tem essa criatura, esse unicórnio dentro dessas coisas, que parece estar questionando, e um pouco ela passou, né, no primeiro volume ali, tentando discutir biologia, várias coisas. Os biólogos estão definindo o que mulher é de uma forma naturalizada, né? E, claro, tem leituras e leituras da Simone de Beauvoir, né? Mas tem um questionamento do que significa esse ser mulher dentro do texto do segundo sexo, certo? E daí, quando a Beauvoir mesmo vai dizer, né, que quando a gente vai para o âmbito da lésbica, a gente tem uma existência que está em si negando essa dinâmica. Porque se mulher é o contrário do homem, a gente olha para a existência lésbica, ela não está cumprindo essas categorias. Então, por isso ela está deslocada. E daí a Witt vai chamar isso um não lugar. E é quase, né, eu gosto da leitura que se faz fenomenológica da Beauvoir, que vão ver que ela está descrevendo a mulher enquanto um em situação, no sentido que mesmo eu te colocava em situação. Né? Existencialista. A mulher é assim porque se formou de forma material ao longo da história. Ela não está projetando, é assim, num sentido essencialista, que às vezes leia. E eu gosto dessa leitura, assim, me parece mais ou menos razoável, apesar de ter questões quando ela vai escrever gravidez, integridade, enfim, não pode. Tem várias questões dentro do pensamento da Beauvoir aqui. Mas eu acho que é esse o ponto que a gente vai pegar dentro dessa reconstrução desse materialismo, para dizer, então, que esse não lugar é justamente uma situação do qual você não consegue plenamente participar, e que daí a questão é, quando você tem um relacionamento de mulher, você está constituindo um tipo de família diferente. Você está literalmente não tendo um tipo de relações heterossexuais que compunham parte dessa crítica. Aí, se a gente olha daí, como eu falei, por exemplo, no exemplo da historiografia, que a Ian Feder faz da existência lésbica, mesmo que quando, né, no início do século XX, a gente tinha uma encarnação, uma reprodução dos âmbitos heteronormativos, então tem que ter uma lésbica homem, uma lésbica mulher, para falar de uma forma simples, ainda assim é disruptivo, porque não é o lugar de uma mulher ser homem dentro desse sistema. Então você está nesse lugar porque você não consegue ser plenamente homem, você não tem direitos, nem os homens, você não consegue passar com os privilégios masculinos, mas também você está querendo ser o homem, está incomodando, e daí nem os homens sabem o que fazer com as lésbicas, porque não sabem se são brother deles, dentro do esquema do clube de bolinha, se a gente, né, são aberrações, isso gera um incômodo, porque ninguém sabe, dentro de um sistema fechado, qual essas estruturas são fixas, qual é o papel de um e de outro, o que fazer com um ser que está ultrapassando esse papel. E claro, aqui eu estou falando do recorte das lésbicas, né? Se eu pedir para outras identidades, que são não heteronormativas também, mas estou fazendo um recorte aqui para tratar desse tema, né? Então, tem essas questões ali que é essa ideia um pouco desse não lugar, que é uma situação, no final das contas, né? E é uma situação, e ela tem, eu acho que tem essa ambiguidade, inclusive depois como essas autoras vão retomar, que elas estão dizendo, a gente não está num lugar, só que esse meu lugar, no primeiro momento, é uma questão ruim, porque eu não estou participando de absolutamente nada. E por isso eu trouxe para nós transformar, por exemplo, o campo acadêmico. O que isso significou? No final das contas, lesbianismo
é um tema que não aparece de uma forma predominante em nenhum desses movimentos sociais. E daí a gente fica quase nesse separatismo, nesse não lugar obrigatório, pode, essas mulheres estavam conversando só entre si mesmas. Então tinha esse deslocamento que você não participar dessas comunidades. Né? E daí tinha essas questões de, é um lugar no sentido, a gente não está conseguindo se integrar a esses, e participar desses diálogos nos movimentos sociais que estavam acontecendo em 70 e 80, mas ao mesmo tempo, se a gente não está participando, a gente também está existindo de forma disruptiva a esses movimentos também. Porque, né, a nossa existência prova que existe algo fora desses movimentos. Daí está o potencial. E acho que aqui está um pouco, por isso acho que tem uma conexão com essa ideia de novo lugar, porque hoje a gente toma como queer. E daí com essa questão do queer, porque daí depende de como é que a gente vai entender. De forma geral, e lendo bastante dos textos, eu vejo uma questão muito politizada. Por exemplo, o Andler, recentemente, né, tem descrito o queer como um tipo, um gênero político não heteronormativo. Ele quer dizer que queer significa eu ajo contra a heteronormatividade. Essa é uma descrição muito mais política do que identitária em si. E daí a fluidez não é só no sentido daquilo que a Butler vai falar, de que a gente muda, né? A gente está contextualizado nesses ambientes, em alguma medida, mas que parte do que o queer é, e por isso vai fazer distinção ali, por exemplo, em problemas de gênero, que é uma performance subversiva, mas não subversiva. Que é você não só grita que é queer, mas você tem que estar fazendo coisas que desafiem a heteronormatividade. Porque é heteronormatividade, porque é o nosso sistema de dominação central. Então, quando você critica isso, né, isso que ser queer no sentido político significa. Agora, não dá para pagar que isso vai ter um aspecto psicológico e identitário também. As pessoas se identificam com queer não só politicamente, mas isso entra profundamente enquanto um nível de sua educação pessoal, psicológica, sentimental, afetiva. E eu acho que no não lugar, uma questão similar estava acontecendo. Que era, tá, mas porque veja bem qual é o problema. Eu vou tentar ir para exemplos, assim. Ok, que eu acho politicamente interessante que mulheres héteros colocam eu sou lésbica, que fazem esse esforço político, por exemplo, de negar a heteronormatividade. Só que aí o problema disso é, tá, mas você não se relaciona com nenhuma mulher, você não anda com nada com mulher, você não sabe o que é uma violência, um desconforto social, você não sabe o que é um medo de andar na rua, você não sabe a dor de se privar de ter um tipo de relação afetiva no meio heteronormativo que todo mundo está. Então, tem várias dimensões dessa diferença que a política não dá conta nesse sentido. Que é, tá, mas e quando eu me sinto ameaçada, eu não, o que tá a diferença? Eu não sei. E essa ameaçada é porque eu não consigo expressar uma parte essencial no mim, que é esse amor, que é essa afetividade, que é esse erotismo. E daí eu acho que está esse potencial de que não é à toa, eu acho que teve uma reivindicação das lésbicas de olhar para esse separatismo e entender como as feministas, em certo sentido, hétero, pegando o lesbianismo para si e não escutando novamente esse lugar de, tá, mas o que isso tem que significar? Para proteger esse tipo de comunidade. E daí, claro, a questão da psicologia, para a gente falar de identidade, eu acho que está nessa querela que nem eu não tenho uma resposta muito sobre isso, eu não tenho certeza sobre essas questões, porque, em certo sentido, eu acho que a gente está certa, a heterossexualidade é compulsória. Acho que quando a gente não tem um ambiente que nos permite imaginar cenários diferentes, que são repressivos, a gente acaba internalizando e se assujeitando a esse tipo de estrutura. Tanto eu acho que tem uma modificação, né, pessoalmente eu vejo agora os jovens, alunos, assim, muito mais jovens que eu, já tem outro tipo de relação com a sexualidade que é mais aberta justamente porque esse caminho dessa abertura, apesar de tudo, né, e não negando o nível de violência que a LGBT mais sofre, mas que permite ocorrer. Então, acho que tem esses dois elementos aqui que estão discutindo se a identidade é fixa ou fluida. Né? Mas eu acho que politizar não pode significar apagar essas dimensões que são pessoais, afetivas, de uma forma de opressão. E tem toda uma discussão dentro do lesbianismo que vai falar da epistemologia do armário. Né? Que tipo de injustiça, que tipo de opressão é você viver no armário? Que é uma questão que a política, às vezes, não te coloca, porque você fala isso lésbica de um ponto diferente, porque a pessoa que com 5 anos está sentindo coisas que não consegue explicar. Né? Então, acho que é esse diálogo, em alguma medida, que está ocorrendo. Isso leva um pouco para a questão do lar. Né? Em relação, eu gosto, em certo sentido, do termo do lar, da existe, porque o lar, ela está utilizando, ela fala isso na introdução, porque elas eram colocadas como não pertencentes à comunidade. Por isso que elas estavam falando, né? De que a gente tem que retomar a nossa história, nossos antepassados, fazer parte. Se sedimentar, porque senão você nega a sua memória e você fica deslocado realmente. Isso também prejudica. Esse não lugar, nesse sentido, é um sentido negativo.
e elas querem se colocar no lado, que eu posso entrar, eu posso participar, eu tenho coisas a dizer, não só sobre ser lésbica, mas sobre ser negra, em vários sentidos. O que ser negra significa? Do meu ponto de vista, né? Em alguma medida. E claro que o lar não é uma provocação aqui, né? Porque é o lugar de submissão tradicional da mulher, mas é o lugar dos afetos. Isso é muito interessante dentro das experiências lésbicas, que tem uma composição de lado diferente. Tem uma diferença entre lar e comunidade, mesmo? Tem, um lar e pertencer a uma comunidade? Tem, mas tem uma certa ambiguidade aqui, né? Esses textos, eles são um pouco ensaísticos e poéticos, assim. Então, a gente está extraindo um pouco deles, mas eu uso ela fala, e nessas situações, me parece que ela está reforçando o tempo todo justamente essa formulação, né? De dizer que pertence ao lar é no sentido também de dizer, né, que está dentro dessas comunidades, que ela pertence, que um lar no sentido de relações afetivas, me parece que ela está contando. Né? E dessas relações afetivas, elas são no ambiente de comunidade, mas elas também vão se refletir no lar, e no ambiente do lar, pelo que eu entendi da Smith, para mim, por claro, essa leitura, que ela está dizendo lar como corpo. Meu corpo é um tipo de lar no sentido de que quando eu falo sobre mulher, eu não estou deixando de ser negra. Eu falo do ponto de vista corporificando da minha raça. Quando eu falo sobre experiências lésbicas, eu não estou abdicando de uma ideia de mulher também, que também é a nossa sociedade, né? O nosso lésbica não é mulher, mas é também, né? Essas encarnações que parece que ela está falando, tipo, eu não esqueço, todo momento que eu falo, e por isso essa ideia de escrever, né? Eu escrevo sempre no lugar corporificado desse lado, onde eu vivo, em qual todas as características compõem a minha vivência. E essa vivência, não importa a tematização que eu estou fazendo, elas pertencem. Né? Acho que você perguntou do separatismo, né? A questão do separatismo, ele perdeu bem unido com o lesbianismo político. É quase uma conclusão lógica. Bom, a gente pode escolher ser lésbica justamente para não ter relações com homens. Com isso, a gente já está fazendo uma certa separação da sexualidade, certo? A gente não vai se relacionar sexualmente, eroticamente, e mais que isso. Como nós estamos dizendo de escolha, a questão era afetivamente. E afetivamente significava vários caminhos de comunidade de construção de comunidade. A gente não vai construir laços. Isso significa que a gente não vai fazer ativismo em alguma medida com esses indivíduos também. A gente vai fazer o nosso rolê separado. Né? A Jill Johnson, no Lesbian Nation, que eu citei, ela disse que a gente tem que realmente isolar, a gente tem que conviver nos mesmos lugares. Claro, tem um elemento de utopia de pensar uma nação lésbica, né? Amazonas, ali vivendo só entre elas, mas é um pouco provocativo. Né? Eu imagino que parte dessas escritas também ela tem um efeito de retórica, de tentar provocar mais do que ser uma descrição propriamente dita, né? Mas de provocar reações em alguma medida. Mas aí no texto da Fry, ela vai dizer que, na verdade, a gente consegue fazer isso de várias formas, realmente. Né? Só que acho que isso gera um problema, de novo, do ponto de vista das experiências, assim, porque uma das respostas que eu vi, eu não lembro mais da pessoa que escreveu o texto, mas se alguém quiser me mandar e-mail, conversar depois eu posso procurar, que estava falando da perspectiva de uma mãe. Ela fala, como é que eu vou abdicar o filho do seu pai? Assim? Como é que eu corto relações nesse nível? Assim, né? Como é que eu trabalho também da parte da comunidade negra? Foi, tá, mas quem está comigo no ativismo para lutar contra o racismo são muitas vezes dos homens. E eu preciso, né, desse. Então, essas intersecções foi o meio de diluí-las, em alguma medida. Mas quando a Fry escreve nesse sentido, um dia ela está tentando diluir, ela está tentando talvez colocar de uma forma política mais ou menos aplicável. Que é, ok, a gente não consegue a utopia do Lesbian Nation, mas também a gente pode entrar na sala de aula de filosofia e não citar absolutamente nenhum homem naquele momento, só trabalhar através das mulheres que falam dos homens. Acho que esse tipo de separatismo que ela está tentando falar, isso pode se estender a como a gente vive culturalmente. Né? Criar, por exemplo, hoje em dia a gente tenta muitas vezes criar esses espaços só de mulheres. Então, são tentados fazer. E claro, cada vez mais uma definição universalizante do que só mulher significa problemático. Mas eu acho que aí a gente está nesse diálogo, né, que se perdeu em alguma medida. Assim. Mas, enfim, não sei se daria, talvez, para expressar o separatismo, mas eu acho que tem em comum com o exemplo que você trouxe, é que o separatismo ele vem de realmente uma noção de que dentro dessas relações heteronormativas a gente está numa situação muito precária de opressão. E daí, por exemplo, isso acho que condiciona as decisões que a gente tem hoje se a gente quer ou não quer ser mãe, por exemplo. Acho que tem muito ligado à política, ao contexto geral, do que a gente entende, do que significa maternidade nesse contexto, do que a gente está dedicando. Acho que isso que pesa, né, muito mais
esse contexto todo pesa para esse tipo de tomada de decisão. Então, se você responde tudo, tipo, um 4 perguntas, mais ou menos, assim. A gente tem mais uns 10 minutinhos para perguntas. Acho que dá para fazer 4, só que aí vamos ter que responder rapidinho. Pode fazer. Obrigada, Camila, pela exposição. Eu adorei só um comentário, se você já marcou, eu me lembrei desse tensionamento que se coloca com o feminismo negro e essa disputa urgente também relacionada à história da mulher lésbica, essa violência específica dirigida a essa mulher, e, por outro lado, o feminismo que parece que, né, não atende a essa escuta. Né? Historicamente, isso aparece tanto com a Nádia Rodrigues quanto na Sueli Carreira. Né? Eu digo isso porque é uma formação ideológica, nós somos formados nesse termo de compreender urgência de um grupo heterogêneo de mulheres tem que fazer essa luta junto. Né? Não faz o menor sentido eu demandar liberdade e equidade do meu grupo de pertença étnica, da minha orientação sexual, e essa violência continuar sendo dirigida aos grupos de mulheres. Né? Então, isso, a Davis chama atenção para isso nesse sentido. Tronco da violência comum. Né? Então, sexismo, homofobia, transfobia, né? Sim, só que não é possível uma questão, né? É uma dessa questão. E aí a Sueli atualiza isso, né? Também no Brasil, pensando nessa urgência de se reunir, aí ela traz sua prática, né? A gente não chega, tem que chegar reunindo mulheres com essas distintas identidades, questões sexuais, e realizando essa escuta. E aí, de fato, se reconhece essas demandas distintas e vamos à luta juntas. Sim. Né? É preciso dizer isso ainda, né? Porque a gente, eu acho que você já marcou bem, você trouxe agora, mas é posto no feminismo negro por essas duas, desde já, essa urgência. E lá atrás, a Associação das Mulheres Negras, quando elas se colocam nos Estados Unidos, elas chamam as mulheres brancas à lua, chamam as mulheres pobres à lua. Só para enfatizar. Não, só para aproveitar, assim, para não esquecer de comentar, assim, mas eu acho que é exatamente isso. Um dos problemas que eu acho que as mulheres, que esse movimento de lésbicas negras identificaram é que o lesbianismo político, embora ele tenha seu valor, e elas admitem, várias pessoas elas falam, né, essa ideia de que o lesbianismo tem que ser utilizado por parte do movimento feminista, que sexualidade, ela tem dimensões políticas, a gente tem que discutir a partir disso. Elas tomam desse ponto. Só que daí o lesbianismo político, por ser um desdobramento, em certo sentido, do próprio feminismo radical, ele toma a opressão sexual do sexo dentro dessa estrutura binária como a opressão primeira, em alguma medida. Porque a separação precisa. E daí, por isso elas questionam, mas e quando a gente vai fazer um ativismo antirracista? Eu vou, com as mulheres brancas, eu converso, será? Acho que isso está implicado, e isso que a Bárbara Smith fala, a gente categorizar, hierarquizar, o que é essas opressões? A gente tem opressões comuns. Agora, a gente dizer qual é a primeira dentro dessas intersecções, elas não ajudam o feminismo, porque a gente não chega em lugar comum. E esse é o ponto que eu acho que o Smith está absolutamente certo. Porque é a reverberação do que aconteceu com esse liderismo político, que se tornou não todo, sabe? Mas que tem mulheres como a Sheila Jeffries, que eu citei, que hoje fala que a gente tem que combater a ideologia de gênero. Parece o Bolsonaro fala disso, muito triste. E mais que isso, eu realmente conheço lésbicas, assim, do meu núcleo social, foi um pouco isso que me intrigou, que elas se sentem invisibilizadas, e tem um direcionamento de que a gente tinha o movimento gay sendo para gays, supremacia de homens, e na década de 90 eu estou com queer com tudo e a gente nunca ganhou voz. E daí se voltou um pouco uma animosidade contra o queer. Não estou dizendo que é universal e tudo, mas eu estou dizendo que tem esse movimento lá nos escombros dos debates lésbicos. Mas eu acho que é perigoso a gente ir por aí. Porque, de novo, a gente está criando essas rupturas, dizendo a opressão primeira é a opressão contra lésbicas, que significa que são mulheres no sentido estrito do ideologia. Bom, então a gente está voltando para lugares que são absolutamente perigosos, por isso que eu quis trazer no sentido, o diálogo está aqui, com essas mulheres que estão demonstrando que não. Até a Angela Davis, recentemente eu vi ela com um podcast, agora eu posso dizer que eu sou queer. Mas eu sempre fui, em certo sentido, porque se queer é esse movimento político,
não heteronormativo, estava sempre disputando a heteronormatividade, e hoje eu me entendo de outras formas, né? Eu não sei se ela escreveu um texto sobre isso, mas eu escutei ela falando Spotify no podcast. Assim. Então, eu acho interessante porque isso já tinha de existir. Mas eu acho importante também o que elas já estavam salientando na época, de que, por exemplo, a Gomes, ela fala, né? Ela pega toda a literatura escrita por mulheres negras, entre 20 e 60, e fala. As lésbicas elas são citadas de uma forma estranhas aqui, né? A própria Clara, que ela menciona, por exemplo, a Maya Angelou, que ela chama as lésbicas de pecadoras em algumas de suas poesias, né? Ou dá a entender essas mágicas. Mas a gente também não pode não criticar a normatividade dentro do próprio movimento, a gente tem que, né, manter de forma crítica, mas um ponto que eu acho interessante, inclusive da revista Conditions, que é claro que coloca, ninguém passou sob o nosso escrutínio, em certo sentido. A gente criticou a Bell Hooks, a gente criticou a Maya Angelou, né? A gente criticou a Lodge, porque é esse que a gente precisa debater, mas debater do lado, no sentido de que tem um ponto comum aqui que a gente está construindo diálogo, né? E não... porque esse é o problema do separatismo, no final das contas, né? Tá, você vai separar de como é que você vai separar? Você precisa de um princípio de opressão primeiro, em alguma medida, para recortar essas separações. E quem entra e quem sai, isso é o problema quando a gente cria ambientes exclusivos, né? Eu acho que daí tem uma demanda que o movimento queer está fazendo que é interessante, mas que já estava antecipado. É isso, eu gosto de retomar isso, porque eu penso, nossa, a gente já tem uma ampla literatura sobre interseccionalidade acontecendo antes do termo ser cunhado. E agora a gente fala porque a gente tem essa linguagem, né, no nosso ambiente acadêmico, assim, mas eu acho que é uma tentativa de resgatar. E parte da minha investigação, em primeiro lugar, porque eu acho que tem um certo sentido para mim, porque eu acho muito difícil a gente escutar a palavra lésbica nesses ambientes. Eu acho, para mim, enquanto uma mulher lésbica, eu sinto um certo constrangimento ainda. Se eu sou um pouco antigo, vem de outro momento, assim, mas tem um momento que a gente vai à universidade, assim, acho que tem questões que a gente tem que expressar elas dentro do movimento feminista. Acho que é isso, né? Visibilizar e ver o que está acontecendo no momento. A primeira vez, foi a última, assim, né, que eu perguntei sobre o lesbianismo, o professor olhou para mim e perguntou com a cara mais séria do mundo. Mas, professora, qual é a diferença de feminismo e lesbianismo? Depois que eu apresentei, assim, todo mundo falando. Aí eu fiquei, bom, eu não sei assim. Mas eu acho que a gente precisa dessa conversa e dizer o que significa que essas pessoas existem também nesses ambientes, está fazendo pesquisas. Mas, o outro lado que eu vejo eu fico triste, assim, de ver pensadoras lésbicas falando sobre ideologia de gênero. Assim. É porque é isso, né? Porque você tem um certo isolamento, que eu acho justo reivindicar, também não significa que a gente vai antagonizar as pessoas erradas. Então, mesmo as pessoas que justamente teriam lá uma comunidade, uma coisa em comum para falar em termos de violência, você está dizendo que não é então, o caso, porque não é uma lésbica. Então, acho que esse é um pouco da problemática que me levou a essa... A gente tem mais uma pergunta em você, né? A gente vai precisar ser um pouquinho sucinto, tanto na pergunta quanto na resposta. É porque tem outra mesa depois. Pode ir. Eu queria perguntar para o Júlio, assim, se ele acha que eu não tenho muita leitura na Butler, e rapidamente o problemas de gênero e fiquei alguns meses sem entender nada. Difícil, assim, acessar a leitura, mas pensando nessa conversa assim, com a Freire e a Butler, se a gente poderia pensar que uma teoria da produção social que fosse muito contaminada pela teoria queer, deveria voltar naquele horizonte de recuperar essa unidade entre produção e reprodução, utopicamente falando, assim, se você visualiza que é possível alguma coisa nesse sentido. E eu queria fazer uma provocação, assim, sobre esse debate, né, esse lesbianismo radical, esse feminismo radical, se as lésbicas não perderam o bonde da história exatamente por terem revitalizado a sua discussão de identidade. E, nesse sentido, se expor hoje uma tendência geral do movimento LGBTQIA+, com exceção dos gays, que eu acho que aí é um problema recuperável, né, do mercado deles, em aceitar uma ampliação do que significa ser uma lésbica, do que significa ser uma mulher, pelo excesso de generalização mesmo, né? Também historicamente tensionadas as relações entre lésbicas, por exemplo, não no plano dos gays, no plano das pessoas trans, das pessoas dominadas, no plano dos bissexuais, que provavelmente é a identidade e a sexualidade mais sensibilizada
existe um status psicológico dessa experiência, né? Social, subjetiva. Mas o que eu estou especificamente queria que o dissesse que ele acha da viagem, essa ideia, eu acho que me interessa. Acho que você já pode fazer uma pergunta. Não, tá. Tudo bem. Então, eu queria saber a opinião dos dois que comentaram agora também, sobre relacionado ao final do gênero, sobre o projeto de discussão da estrutura de gênero, que ela fala então, sobre essa dispersão de gêneros que existiria se a gente desmantelasse essa estrutura que a gente tem agora. E relacionado também, então, como também, né, a pergunta dela, como as identidades lésbicas, até mesmo a identidade heterossexual, se reproduziria no sistema, ou se não fosse reproduziria. Foi incrível, deu tempo, eu acho. Então tá. Quer responder primeiro, Júlis? Posso responder, mas eu posso pedir para a Niege repetir, por favor, porque na hora. Qual é? Você quer vir aqui perto, Niege, só para. Esse negócio ele é meio ruim para. Aí fica aqui do lado, que aí ele ouve melhor. Não, eu perguntei se você acha que dá para a gente pensar uma teoria da reprodução social que incorpore mais centralmente assim, a teoria queer, de modo que a gente vá tirando um pouco esse limite, né, dessa divisão entre a produção e a reprodução, numa perspectiva utópica mesmo. Não estou propondo nada descritivo, analítico, mas é uma dúvida. Uma vontade, talvez. Não, sim, eu acho que sim, eu acho que grande parte, eu acho que desse esforço mesmo, eu acho que algumas críticas até que eu tenho acompanhado, assim, quando do transmarxismo ou às vezes do queer marxismo a teoria da reprodução social, muitas vezes é uma crítica acompanhada, assim, de um reconhecimento, e acho que de como isso já é um avanço, assim, a gente pensar na teoria da reprodução social a própria relação, né, ou a importância, a ênfase dada à reprodução e a reprodução da vida, assim, para pensar o capitalismo, algumas críticas que são feitas, acho que são nessa direção, né? Eu acho que até mesmo quando pensa na aliança queer que a Tim Jaruza propõe no livro dela do Alianças Perigosas, né? Eu acho que ela também está pensando isso. Acho que a questão, eu acho que é isso, é entender um pouco. Quanto mais acho que a ênfase se dá à questão da reprodução da vida, mais eu acho que é preciso tematizar, né, problematizar questões como heteronormatividade, como, enfim, eu acho que sim. Então acho que eu vejo isso como um caminho interessante aí, produtivo. Se você quiser aproveitar para responder a pergunta, como que é o seu nome mesmo? Quer aproveitar bem? Você conseguiu ouvir a pergunta? É melhor. É melhor. A minha pergunta foi relacionada ao capítulo final de Problemas de Gênero da Judith Butler, em que ela coloca o seu projeto sobre a dissolução das estruturas de gênero que a gente tem agora e a dispersão da identidade de gênero se colocariam como um novo sistema, assim. E se eu queria saber a opinião de vocês sobre se as identidades lésbicas e heterossexual, talvez, como que elas se reproduziriam nesse sistema, ou se elas continuariam, se elas persistiriam, se elas cairiam, assim. Minha pergunta é mais relacionada a isso. A qual sistema, assim, só para eu ver se eu entendi. Então, porque pelo que eu entendi no capítulo final desse problema de gênero, é que esse sistema heterossexual que a gente vive hoje em dia, da reprodução, poderia cair se nós, como uma comunidade geral no mundo, a gente
dispersasse, quer dizer, fizesse mais identidade de gênero até que o gênero se tornasse uma categoria nula, assim. E aí eu gostaria de saber se a identidade lésbica continuaria nisso, ou a identidade gay, a identidade heterossexual, se elas teriam um lugar nisso, ou se elas não existiriam mais. Tá, eu posso começar. Só para continuar com o microfone ligado aqui. Eu não sei, eu acho que como a Butler coloca isso no final do Problemas de Gênero, depois, mas eu acho que enfim, vou voltar para Butler. Depois eu acho que pensando no sistema sexo e gênero e a heterossexualidade ou a multiplicação dos gêneros e das sexualidades, eu acho que a Butler mesmo, depois ela revisa isso e não vê como a multiplicação em si, como se isso fosse suficiente ou como se isso pudesse, de certa forma, significar já uma maior emancipação, assim, né? Ou maior liberdade nesse sentido. Eu acho que, então, não sei, acho que é logo depois, eu acho que talvez esteja até no Corpos que Importam, que ela já coloca essa reconsideração, assim, de como ela, tipo, já não tem mais a mesma posição sobre a questão da multiplicação. Então, é isso, né? Eu acho que até pensando, enfim, eu acho que é o que eu tenho para colocar, mas eu acho que, assim, as identidades lésbicas, mesmo a identidade, enfim, acho que ela também não teria a questão da identidade lésbica, eu acho que também não sei se seria uma questão de identidade, né, eu acho que são mais, enfim, relacionais nesse sentido, até porque complicado, enfim, tem as questões interseccionais que dificultam essa identidade de ser construída como uma unidade ou como uma homogeneidade aí. Então, enfim, acho que posso passar. Eu acho interessante ler aí, principalmente porque tem uma coisa muito forte Foucaultiana, né? Especialmente no problema de gênero ali, que tá junto. Tem um texto dela que eu adoro, que é O que é Crítica, que ela está discutindo o que é crítica do Foucault, que ela retoma um pouco a questão da governabilidade. Ela fala que o que nós temos não é como estabelecer um tipo de governo, mas é como criticar como a gente é governado. Eu consigo sempre afirmar, eu não quero ser governado assim, embora nem sempre eu consigo estabelecer um tipo de governo próprio. Trazendo isso para a questão dos problemas de gênero, eu acho que ela está dizendo que, quando ela fala de identidade subversiva, ela está dizendo que a gente faz um diagnóstico de quais são as estruturas, no final das contas, que estão gerando esse sistema opressivo. Que estrutura é essa, no momento, que me parece o momento atual, a heteronormatividade, que ela está sedimentada dentro de machismo, né? Dentro de uma prioridade masculina e o quê? Só que o signo do que masculinidade significa. A questão, bom, se a gente vamos jogar uma esperança futura e utópica de que a gente consegue desfazer. Um pouco ela retoma a Pitty, que tem esse comentário, inclusive no Straight Line, na Mente Hétero, que ela fala sobre paradoxo da categoria mulher, que é um paradoxo que a gente não quer, porque a gente está debatendo o mito da mulher, a gente está dizendo que a gente não quer ser uma mulher nesse nível. Só que também como é que a gente faz política sem citar? Eu acho que a gente continua, não só para a mulher, mas para as outras identidades também, que a gente também não quer ser essa lésbica. Nesse sentido, mas também a gente precisa de categorias políticas. E eu acho que tem a questão Foucaultiana de que a gente faz uma genealogia para dar um diagnóstico das formas de poder que estão nos assujeitando. E a gente consegue dizer, não quero ser governado assim. Agora, eu acho que também a Butler tem essa questão, e o próprio Queer tem essa questão de ter uma visão crítica contínua com a normatividade. Que mas aí se a gente vai criar um lesbianismo, que tipo de normatividade vai estar nos governando de forma opressora? Eu acho que é essa contribuição do queer também que eu acho a mais interessante, né, de fazer essa leitura de Foucault e dizer, a gente tem que tomar cuidado para não cair, talvez, no paradoxo do materialismo clássico e heterodoxo marxista, de dizer que ideologia é só ideologia do capital. E, né, como isso não é uma ideologia, não é possível ser uma ideologia. Eu acho que tem uma discussão também de, não,
A gente tem que conseguir sempre fazer um diagnóstico das formas de assujeitamento e como elas estão vinculadas com uma prisão. Eu acho que a questão é, talvez, porque a Butler tem a questão que ela vai buscar a identidade, que na linguagem que cria essas formulações é citabilidade. A gente cita todas as diferentes que a gente fala, não só lésbicas, como contextos de formas diferentes. E daqui a pouco acontece a questão, o significado desse conceito. Eu acho que aí a gente vê isso acontecendo nos movimentos sociais. O que isso gera? Não sei, mas talvez a gente use as mesmas categorias para dizer coisas completamente diferentes. De não lugar para Gente, obrigada. Quero agradecer aos comunicadores e todo mundo que participou da mesa e fez as perguntas. E convidar vocês para a mesa que é daqui a pouco, agora, na verdade, com a Lisa Shapiro e a Karen Jefferson, uma da Universidade de McGill e a outra da Pensilvânia. Obrigada, Júlia. Eu agradeço. Obrigada pelas questões. Parabéns.